Olá, caros alunos. Nós estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso básico intensivo em teologia. E hoje, a aula de número 3 de introdução bíblica, nós vamos tratar sobre os livros deuterocanônicos, ou seja, aqueles livros que foram considerados canônicos num segundo momento, ok? O termo deuterocanônico, ele é formado pela raiz da palavra grega deutero, certo? Que quer dizer segundo, e aí conjunção da palavra canônico. Então, ou seja, deutero, um segundo canônico, canonizado em um segundo momento. Então, esse conjunto de livros que nós estamos tratando aqui nessa aula, que é somente do Antigo Testamento, nós ainda não chegamos no Novo Testamento, nem na aula passada e nem nessa. Então nós estamos falando do Antigo Testamento, dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, ou seja, aqueles livros que foram adicionados pela igreja num segundo momento para fazer parte do livro sagrado, canonizado, inspirado por Deus, como sendo palavra de Deus. Então, esses livros são incluídos aí no segundo momento. Que livros são esses? São os livros de Tobias, Judite, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, Sabedoria de Salomão e o livro de Eclesiástico, que também é conhecido e chamado de Siracida ou Siracide, ou ainda é chamado de Ben Sirá por alguns. E por último, para finalizar, o livro de Baruque. Então, o adjetivo deuterocanônico, ele é aplicado pelos cristãos que consideram que esses livros foram adicionados num segundo momento da história do cristianismo e que eles são inspirados por Deus e, portanto, então fazem parte integral da Bíblia. E isso, para os católicos, é sagrado. Os católicos são os maiores defensores dessa ideia de que esses livros são inspirados, porém há quem diga que não, como é o caso dos protestantes, que acabam não aceitando e não recebendo como sendo livros inspirados por Deus, porém os reconhece como patrimônio históricos. Portanto, dizem os protestantes que os livros têm um valor literário e religioso, porém não podem ser considerados palavra de Deus. Agora nós temos alguns segmentos cristãos, né, que acabaram adotando esses livros como apócrifos, como é o caso de Martinho Lutero, que vai reconhecer a importância desses livros ao ponto de incluí-los na sua Bíblia. Martinho Lutero, quando faz a tradução da Bíblia para o alemão, ele cria um apêndice e separa esses livros lá, considerando a sua importância histórica, ou seja, reconhecendo, né, a importância desses livros como sendo históricos. Então, veja bem, o assunto da autenticidade desses livros, ele tem um grande valor, não é? Um grande valor teológico. Ele é tratado pelos concílios, principalmente pelo Concílio de Trento, e no Concílio de Trento acontece uma coisa muito interessante. O Concílio de Trento, após finalizar o concílio, vai declarar que esses livros devem fazer parte dos 46 livros do Antigo Testamento, e eles vão dizer que qualquer pessoa que não reconheça esses livros como sendo parte integral da Bíblia do Antigo Testamento deve ser imputado como anátema, ou seja, ele deve ser excomungado, amaldiçoado, não é, por rejeitar o cânone de Trento. Então, essa é a ideia da igreja quando reuniu o Concílio de Trento para tratar desse assunto. Reconheceu e disse que quem não reconhecer é anátema. Além da Igreja Católica Apostólica Romana, outras igrejas também utilizam-se dos livros deuterocanônicos em suas Bíblias. São elas a Igreja Anglicana, as igrejas ortodoxas, a copta, a síriaca, a grega e a russa,
também trabalham com esses livros como sendo Bíblia Sagrada e canonizado. Além dessas correntes de igrejas cristãs, existe também o judaísmo etíope, que acaba utilizando esses livros, e o judaísmo egípcio também vai trabalhar com esses livros, vão aceitá-los como sendo Bíblia Sagrada. Então nós temos uma discussão teológica que vem desde os concílios até na atualidade, se aceita ou não. Os protestantes não aceitam, e se os protestantes não aceitam, a Bíblia protestante é utilizada pelos pentecostais e pelos neopentecostais. Então, os pentecostais e neopentecostais também não aceitam como Bíblia Sagrada. Já a Igreja Católica segue o Concílio de Trento e acaba aceitando como Bíblia Sagrada esses livros. Então, senhores, espero ter contribuído com vocês em uma parte da teologia básica hoje, falando um pouco sobre os deuterocanônicos. Nós vamos dando continuidade na nossa aula, nos próximos vídeos. Nós vamos tratando dos assuntos aí, então, de introdução bíblica. Espero vocês até a próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.